e a paz do Senhor Jesus, aos presentes e àqueles também que estão nos assistindo no YouTube, né? Muito bom estar aqui hoje, né? Na presença do Senhor. O Senhor vai nos dar uma palavra hoje de entendimento, né? Para que a gente possa enriquecer mais o nosso aprendizado com o Senhor. Amém? Vamos colocar a nossa vida na presença de Deus, vamos orar, vamos clamar pela presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele que nos revela, Ele que nos convence, né? Ele que nos ensina. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor, Deus, esta palavra, Senhor. E peço, Pai, que o Teu Espírito Santo, Deus, venha nos conduzir aqui, Senhor, nesta noite. Pai, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, Deus, trazendo mudança, Pai, nas nossas vidas, naquilo que for necessário, aonde nós necessitamos, Pai, que o Senhor possa trazer o conhecimento, Deus, daquilo, Pai, que possa estar em oculto ainda nos nossos corações, que não foi revelado ainda através do Teu Espírito, Senhor, que o Senhor possa, nesta noite, Deus, nos abençoar aqui, Deus, para que nós possamos ter esse entendimento desejado do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra em João 3. Amém, irmãos? João 3, do 1 ao 5. A palavra aqui, irmãos, João aqui fala, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Amém? E o que o texto diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão Deus for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Irmãos, aqui nós podemos perceber na palavra que fala de Nicodemos, né, um homem que era príncipe dos judeus, homem muito entendido das palavras, das leis, né? Só que na verdade, ele reconhecia Deus, reconhecia que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era vindo de Deus, mas ele não conhecia o que era ser um novo nascimento. Que inclusive ele ficou até ali debatendo com Jesus como que era isso, como poderia entrar de novo no ventre da mãe, nascer de novo, né? Ele falava de coisas terrenas. Por quê? Porque ele ainda não tinha esse novo nascimento. E o novo nascimento, irmãos, é isso. Nascer da água para purificação e nascer do Espírito para arrependimento. Então aqui, por mais que Nicodemos era um homem instruído, né, um príncipe dos judeus, se ele não tivesse tido aquele encontro com Jesus ali, ele não ia entrar no reino de Deus. Porque ele não sabia o que era esse novo nascimento. Ele não tinha sido nascido da água e nem do Espírito. Ele não tinha sido purificado. Obrigado, irmão. Não, tá bom. Ele não tinha sido passado pelas águas para ser purificado. E ele não tinha recebido ali o Espírito Santo de Deus para o arrependimento. Então, irmãos, muitas das vezes, às vezes nós fazemos aqui um apelo para as pessoas aceitarem a Jesus como o único e suficiente Salvador. Muito importante, sim, essa oração. Só que isso não é tudo, irmãos. Aqui a palavra nos garante aqui que Jesus disse a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Certo?
Então não basta apenas crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo faz milagre. Sim, isso é importante, é o princípio. Só que nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos passar pelas águas para ser purificado e para receber o batismo com o Espírito Santo ali para o arrependimento. Então não adianta, irmãos, apenas crer. Crer é fácil, né? Porque crer em Jesus ali naquele tempo era fácil. Por quê? Porque as pessoas viam os milagres que ele fazia, as obras que ele fazia, então era fácil de acreditar. Mas esse novo nascimento, irmãos, aí já é com nós. Nós é que temos que passar por essa transformação. Porque, na verdade, esse novo nascimento é a nossa conversão, né? Se nós cremos, mas continuamos nas velhas práticas, no velho homem, nós não nascemos de novo. Nós não fomos transformados. E quem não nascer de novo, não nascer da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos era um homem muito instruído, era doutor na lei, né? Mas se ele não tivesse tido aquele encontro com Jesus ali, ele não conheceria o reino de Deus. Amém? Muitas das vezes, às vezes até nós deixamos muitas das coisas, né, do nosso velho homem, né, deixamos muitas das coisas, mas na verdade a gente precisa haver uma total transformação. Não é hoje ser guiado pelo Espírito e amanhã ser guiado pela carne. Porque quem na verdade recebe aí a transformação, o batismo aí com a purificação e com o arrependimento, a partir desse momento, a pessoa, nós, não fazemos mais aquilo que nós queremos. O Espírito Santo de Deus é que nos conduz. E é muito sério, irmãos, se nós estamos vivendo aí no pecado, estamos vivendo aí não conforme com a palavra de Deus, e pensamos que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós estamos enganados. Porque aquele que verdadeiramente nasceu de novo, ele, a partir daquele momento, ele vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, todos nós sabemos, que é ele que nos convence do nosso pecado. É ele que nos leva ao arrependimento. E se nós continuarmos pecando, não arrependendo, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito, nós estamos sendo guiados pela nossa carne. Então é muito sério, muitas das vezes, às vezes a gente faz muitas coisas assim, né, achando que estamos fazendo coisas demais e muito certa, mas às vezes a gente não para pensar, não para refletir na palavra de Deus, como ela nos instrui, como Jesus nos instrui. Às vezes nós fazemos muitas coisas conforme a nossa vontade, conforme o nosso bel prazer. E aí, na verdade, irmãos, nós estamos sendo enganados pela nossa própria carne. Amém? Jesus até instrui Nicodemos ali, mostrando uma passagem para ele, dizendo assim, nós sentimos, né, nós ouvimos o vento, mas não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. O que Jesus quis dizer para Nicodemos ali? Que a partir desse novo nascimento, nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus como vento. Nós não sabemos o que nós vamos fazer hoje, nem o que nós vamos fazer amanhã. Nós temos que ser levados pelo Espírito Santo de Deus. Não vai ser mais a nossa vontade. Não vai ser mais a nossa vontade. Porque a nossa vontade, ela vai nos impedir de ver o reino de Deus. O que vai nos levar é o Espírito Santo de Deus, porque Ele que vai nos convencer, Ele que vai nos mostrar aonde nós estamos errados, aonde nós precisamos mudar, Ele que vai nos convencer. E hoje, irmãos, muitos de nós, né, temos deixado a nossa carne nos conduzir, achando que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Espírito Santo. E eu quero te dizer, se nós continuarmos no pecado, fazendo as nossas vontades,
não houve uma mudança, não houve um arrependimento, né? Não houve ali uma purificação, não houve um novo nascimento. Então, a partir do momento que nós somos batizados ali, que nós realmente somos purificados e somos, né, batizados com o Espírito Santo de Deus ali para o arrependimento, nós não podemos fazer mais a nossa vontade. Aí nós temos que realmente ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o que acontece? A partir desse novo nascimento, né, nós temos que viver essa mudança de vida. Se esse novo nascimento não nos trouxe nenhuma mudança de vida, qual foi a nossa conversão? Qual foi o nosso novo nascimento? Então, nós temos que ser exemplo, as pessoas têm que ver mudança em nós. Nicodemos via as obras de Jesus ali e sabia que ele era um homem diferente, pelas suas obras, pelas suas atitudes, né? E as pessoas precisam ver isso em nós também, porque senão, qual foi a transformação que nós tivemos? Qual foi o novo nascimento que nós tivemos? Nós temos que ser exemplo, assim como Jesus foi exemplo, assim como Nicodemos pôde ver em Jesus ali, que ele era um homem vindo de Deus, as pessoas também precisam de ver em nós, que realmente nós mudamos, nós fomos transformados, nós somos novas criaturas. As pessoas precisam ver isso em nós. Amém? Ali, Nicodemos, o texto mostrou o quanto Nicodemos tinha conhecimento. Ele era um príncipe dos judeus ali, né? E, na verdade, se ele fica só no conhecimento ali, e não tem essa mudança, essa transformação, se ele não tivesse nascido de novo, todo aquele conhecimento da palavra, toda aquela obediência às leis ali, nada teria adiantado para ele. E é por isso que a palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque muitos realmente até fazem a obra de Deus, né, acreditam em Jesus Cristo, mas não houve essa mudança necessária, não nasceu de novo. Entende? Então, muitos serão chamados e poucos são os escolhidos. E é aquilo que eu disse aqui anteriormente. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos mais ser guiados pela nossa carne. Ou então, nós vamos chegar lá na frente e vamos falar para Deus, mas fiz isso em teu nome, expulsei demônios e tal, e tal, e tal. Fez, aparte-se de mim que não te conheço. Então, muitos serão chamados, poucos são os escolhidos, por falta dessa transformação, dessa mudança. E tem muitas pessoas frequentando as igrejas, se dizendo ser evangélico, se dizer ser crente, se dizer acreditar em Jesus, mas que não teve esse novo nascimento. E, infelizmente, essas pessoas, elas fazem parte desse grupo de pessoas que Deus vai dizer, afasta de mim que eu não te conheço. Entendeu? Então, irmãos, a obra de Deus, a gente tem que fazer ela correta. A palavra de Deus, a gente tem que seguir ela correta, item por itens. A gente não pode pular fases da palavra de Deus. A gente tem que seguir ela como a gente foi instruído. Assim como Jesus instruiu Nicodemos, esse também é a maneira que ele vai nos conduzir e tem nos conduzido através da palavra dele. Então, cabe a nós realmente desejar e querer essa mudança, essa transformação. Amém? E com isso a gente vê que não basta a gente crer, a gente tem que ser novas criaturas. Crer é o princípio, mas ser é o final. Temos que ser. Amém? Acreditar em Jesus é muito fácil, como foi fácil, né, para Nicodemos ali. Agora, o problema é nós deixarmos ser transformados. Aí sim, nós precisamos deixarmos ser transformados. E muitas das vezes, até já aconteceu casos, a gente vê casos assim,
que pessoas já eram batizadas e tal, e Deus mandou que batizasse de novo. Porque, na verdade, não teria certamente, né, não estou julgando, mas certamente não teria recebido ali a purificação, né, e o Espírito Santo para o arrependimento ali, naquela hora do batismo ali. Certo? E muitas pessoas também são até incomodadas pelo Espírito Santo de Deus, da maneira que foi conduzido ao batismo ali, que foi batizado, e que ele realmente viu que aquilo ali não trouxe mudança para ele. Então deseja batizar de novo, para poder realmente receber essa mudança, essa transformação. Então, irmãos, não adianta, não basta simplesmente crer. Crer é o princípio. E as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, que não é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, têm dificuldade em obedecer, têm dificuldade em entender, em discernir as coisas que vêm do Espírito. Porque a palavra diz que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E se nós não formos levados, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, quando vier uma direção, quando vier uma determinação, quando vier uma palavra, nós vamos ter dificuldade para entender, porque as coisas espirituais discernem espiritualmente, não são na carne. Então, ter o Espírito Santo de Deus nos conduzindo é algo muito importante para nós. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem duas fases, não tem? Antes de Cristo e depois de Cristo. E a nossa vida também tem duas fases. Antes do novo nascimento e depois do novo nascimento. Tem duas fases também. Antes nós éramos, vivíamos nas trevas, vivíamos no pecado, e depois nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Então, existem essas duas fases. Nós não podemos batizar e tudo mais e tal, e continuar antes do novo nascimento. Não tem como. Então, não houve mudança. Então, é necessário que realmente haja essa transformação. É realmente necessário que nós sejamos novas criaturas. Aí, às vezes, a gente pode até ser julgado. Ah, mas como que você é nova criatura e peca? Não, ser nova criatura não significa que a gente não pecaria mais. A gente continua vivendo num corpo de carne e a gente continua pecando. Só que, se eu sou nova criatura, eu posso até pecar. Mas o que acontece? Eu tenho o Espírito Santo de Deus, ele vai me ministrar e eu vou me arrepender daquilo que eu fiz. Agora, se eu não tenho o Espírito Santo de Deus me conduzindo, eu não vou reconhecer os meus pecados e eu vou continuar pecando. Mas a partir do momento que nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, nós nos arrependemos, nós reconhecemos os nossos pecados. E a partir do momento que nós somos novas criaturas, nós não somos mais donos do nosso coração. Aí, a partir desse momento, nós temos que perdoar, nós temos que fazer os consertos que for necessário. Nós não podemos mais endurecer o nosso coração, porque nós já fomos transformados. Nós somos novas criaturas. Agora nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus, como ele estava disponível ali para Nicodemos, ele está disponível para cada um de nós também. Se nós não temos entendimento do que é esse novo nascimento, faça como Nicodemos fez. Busque a Jesus e procure a Ele saber o que é esse novo nascimento. O Espírito Santo de Deus vai te conduzir, vai te ministrar, vai te convencer. A palavra de Deus está aqui para te mostrar. Porque se você acha que é nova criatura, mas não houve mudança na sua vida, você continua no pecado, você continua nas trevas, como que você está sendo guiado pelo Espírito? Então é necessário que você faça como Nicodemos fez.
vá ao encontro de Jesus e procura saber dele o que é esse novo nascimento. O que você precisa fazer para receber esse novo nascimento. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus veio para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo, né? Sim, ele veio para isso mesmo. Só que ele veio para nos ensinar, não é verdade? Ele nos deixou a palavra dele para nos ensinar. Então ele veio para isso, mas ele veio nos ensinar. Então nós precisamos crer nele para poder crer na palavra dele, para poder receber essa mudança, essa transformação, para sermos novas criaturas. Ele veio para nos ensinar a ser novas criaturas, porque antes nós vivíamos no pecado, né, e já estávamos, né, perdidos, mas ele veio para salvar aquele que estava perdido. Então ele veio para nos ensinar o que deveria ser feito para podermos alcançarmos o reino de Deus. Amém? Nicodemos, né? Ele sabia ali que Jesus era vindo de Deus, porque ele via que não teria como alguém fazer o que Jesus fazia se não fosse vindo de Deus. Então, Jesus Cristo acreditava em Deus, Nicodemos acreditava em Deus e acreditava também em Jesus ali pelas obras dele. Mas, no entanto, ele não tinha recebido esse novo nascimento. Ele não tinha recebido essa instrução. A partir do momento, eu creio, né, que ele recebeu essa instrução, como era um homem prudente, ele deve ter mudado, né? Ele deve ter mudado e certamente alcançará o reino de Deus. E assim como Jesus, né, despertou as pessoas ali, despertou Nicodemos, né, nós que somos novas criaturas, nós temos que despertar as pessoas também. As pessoas têm que ver a diferença em nós. Não é hoje está lá em cima e amanhã está lá embaixo, hoje está lá em cima e amanhã está lá embaixo, não. Porque se nós estivermos assim, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Tribulações, dificuldades, todos nós temos. Mas nós temos que perseverar. A palavra de Deus diz, né, que nós vencemos é pela perseverança. Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos convence a perseverar. Ele nos dá força para perseverar. Então, se nós temos perseverado, se nós temos lutado, o Espírito Santo de Deus está agindo em nós. Mas se nós temos sido abatidos, estamos desanimados, qualquer coisinha nos derruba, nos abate, não quer ir mais na igreja, não quer ler mais a palavra, nós não estamos sendo guiados pelo Espírito, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence, ele nos dá força, ele nos alegra e a gente continua na caminhada. A caminhada para Jesus não foi fácil, e não vai ser fácil para nós também. Ele também nunca nos enganou a respeito disso. Então, irmãos, precisamos sim ser novas criaturas, receber essa mudança. Irmãos, eu creio assim que antes do novo nascimento, nós vivíamos nas trevas. E após o nosso novo nascimento, aí hoje nós vivemos na luz. E a luz, e nós precisamos ser essa luz para iluminar os caminhos das pessoas, como Jesus iluminou. Como ele iluminou os caminhos de Nicodemos, e nós precisamos ser essa luz para iluminar também. Por quê? Através desse novo nascimento, nós somos novas criaturas. Se nós somos novas criaturas, nós vivemos na luz, nós não estamos mais nas trevas. E aonde a luz chega, as trevas têm que sair. Não é assim que a palavra diz? Então, irmãos, nós temos que fazer a diferença. Por onde nós passarmos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que levar essa luz para a vida das pessoas. Porque senão, que testemunho nós vamos ter? Qual o testemunho que as pessoas vão ter de nós? E não existe testemunho melhor do que a nossa própria vida.
Não existe testemunho que convence mais as pessoas do que a nossa própria vida, a nossa própria mudança. Jesus não precisou falar quem ele era. Ele não falou que ele era filho de Deus ali para Nicodemos. Nicodemos viu nele as obras dele, como ele era, como ele agia. Isso é o melhor testemunho que existe. É o que nós fazemos, é como nós agimos, é quem nós somos. Esse é o verdadeiro testemunho, nosso testemunho, que vai iluminar a vida das pessoas, que vai atrair as pessoas para essa luz que é Jesus. E agora algo aqui, irmãos. Algo muito importante aqui, que nós temos que dar muita atenção, que muitas das vezes a gente vai deixando acumular um pecadinho aqui, um pecadinho ali, não nos arrependemos, e eles vão acumulando. E eu quero ler alguma coisa muito séria aqui para você. Quando nós fazemos o mal e praticamos o pecado, nós aborrecemos a luz. E a cada dia nós desejamos mais as trevas para que a luz não resplandeça e mostre o nosso pecado. Se você não se arrepende, se você não se conserta a sua vida, hoje vem um pecadinho, amanhã vem outro pecadinho, já são 2 pecados, mais uma situação ali, depois de amanhã você não vai desejar mais a luz. Por que você não vai desejar mais a luz? Porque se você desejar a luz, e a luz vier, e ela resplandecer e mostrar os seus pecados, e aí? Então, a gente não pode deixar nada para o amanhã. Se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, se Ele está nos incomodando com aquele pecado, com aquilo que nós estamos em falta, nós temos que nos arrepender e colocar nossa vida na presença de Deus, novamente, para que essa luz, para que nós não desejamos mais essa luz, para que essa luz não mostre o nosso pecado. Tem muitas pessoas que deixou tanto acumular os pecados na vida, que hoje não deseja mais essa luz, porque essa luz vai vir, vai resplandecer e vai mostrar os seus pecados. E aí? Então, é muito sério. Então, quanto mais nós pecarmos, mais nós vamos desejar o pecado, porque o pecado é as trevas. Então, mais nós vamos desejar as trevas. E o Espírito Santo de Deus nos diz que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados antes que essa luz seja totalmente apagada. Antes que essa luz seja totalmente apagada. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele não habita em templo sujo, ele não habita na escuridão, porque ele é luz. E se nós deixarmos esses pecados, nos transformar, nos levar para essas trevas, o Espírito Santo de Deus que nos move, ele vai sair. Ele vai sair. Porque ele não vai habitar num templo sujo, ele não vai habitar na escuridão. Não tem como. Aonde o Espírito Santo de Deus chega, que é luz, as trevas têm que sair. Então, se nós estivermos vivendo nas trevas, é porque nós não estamos vivendo na presença de Deus, não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós praticamos o pecado e não nos arrependemos, não reconhecemos, nós não podemos deixar ser enganados. Nós não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele nos convence dos nossos erros, dos nossos pecados, e nós nos arrependemos. Se isso não está acontecendo na sua vida, você está vivendo em pecado e não está se arrependendo, você não está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. A luz não está habitando em você.
E nós não podemos, irmãos, deixarmos ser enganados. Quando nós estamos vivendo nas trevas, achando que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos deixar de ser enganados. Porque se nós estamos vivendo nas trevas, o Espírito Santo de Deus não está em nós. E é tempo, irmãos, de nós passarmos a nossa vida em revista, né? Por quê? Para nós não chegarmos lá na frente, ou então um dia deixarmos essa terra, sem passar a nossa vida em revista e ver como que nós estamos vivendo, e um dia chegarmos diante de Deus, né, e Ele dizer que não nos conhece. Ah, mas eu cria em Jesus Cristo, eu fazia a obra, eu ia na igreja, eu lia a Bíblia. Tudo bem, você cria, mas você não foi transformado. Você não se tornou uma nova criatura. Continua lá atrás, antes da transformação. Continua lá nas trevas ainda. Então, irmãos, nós não podemos deixar ser levados. Porque muitas das vezes a gente acha que podemos cometer pequenos pecados. Mas na Bíblia diz que só existe sim, sim, não, não. Não existe pecado pequeno e nem grande. Tudo é pecado. E aí a gente vai deixando esses pecadinhos que a gente acha acumular na vida da gente, né? Aí vai chegar um tempo que a luz vai sair. E a gente nem vai perceber, vai achar que está vivendo na presença de Deus, vai estar achando que está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E não está. Aí muitas das vezes, mas como essa transformação, como será ser uma nova criatura, né? Ô irmão, aquele que peca não peque mais, aquele que prostitui não prostitui mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que engana não engane mais, e você vai ser uma nova criatura. E a palavra de Deus, irmãos, ela nunca nos deixa enganados. Ela tem todos os respaldos que nós precisamos, todo o ensinamento que nós precisamos, para que a gente seja essa nova criatura. A gente é porque muitas das vezes, né, passa por cima da palavra de Deus. Ontem mesmo eu estava até escutando umas pessoas adorar, né, adorar a Deus, falar em Jesus, e depois finalizar lá com os santos. Então, quer dizer, essas pessoas não se tornou uma nova criatura. Essas pessoas não estão sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus. E é muito fácil, irmãos, para nós olharmos para dentro de nós e sabermos se nós estamos prontos para alcançar o reino de Deus. Se nós temos o Espírito Santo de Deus, se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Ele vai nos convencer. Ele vai falar com nós. Ele vai nos convencer. Agora, se nós estamos vivendo na carne, estamos fazendo as nossas vontades, nós não vamos ter esse reconhecimento. Se você quer fazer uma autoanálise, olha para a sua vida e vê o que você tem de semelhança com Jesus. Em que as pessoas poderiam espelhar em você, como Nicodemos espelhou em Jesus? Em que você tem sido exemplo? Daí por diante, o Espírito Santo de Deus vai te convencendo, vai falando quem é você, como você está vivendo, o que você está fazendo, Ele vai te convencendo. Não sou eu. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. A palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, convence o homem. Mas o homem não convence o homem. E o que eu quero frisar bem, irmãos, é isso. É que não basta crer, tem que ser. A palavra de Deus é que diz isso aqui. Se não nascer da água e do Espírito,
não pode entrar no reino de Deus. Então, quando vamos fazer uma chamada para aceitar Jesus, a gente tem que conscientizar as pessoas também. Eu sempre gosto de fazer isso, conscientizar as pessoas. O que vem a ser aceitar a Jesus? Aceitar a Jesus é aceitar as transformações também que precisam ser feitas nas nossas vidas para que a gente possa nascer de novo. Amém? Então, irmãos, a palavra hoje vem chamar a nossa atenção simplesmente comparando a nossa vida com a vida de Nicodemos ali, que era um mestre, que era um príncipe ali dos judeus, e, no entanto, ele não tinha recebido esse novo nascimento. E se ele não tivesse tido esse novo nascimento, de nada ia adiantar o entendimento dele ali da palavra, não ia adiantar nada a obediência às leis, não ia adiantar de nada. E assim é para nós. Se nós cremos, mas não fomos transformados, também não veremos o reino de Deus. E tem muitas pessoas que vivem cheio de altos e baixos aí, porque não foram transformadas. Não foram transformadas. Aí tempos está vivendo lá no velho homem e tempos está vivendo na presença de Deus. Então essa transformação, ela é necessária. É necessária. Por isso que muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Aparta-te de mim, porque eu vos não te conheço. Amém, irmãos? Então hoje, irmão, a palavra é só isso, é uma palavra pequena, mas uma palavra que vem chamar a nossa atenção de como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo e por quem nós estamos sendo guiados. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Amém? Desafio Jovem Peniel, há 30 anos a serviço das famílias.